Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um de nós, para que todos possamos entender a sua vontade, a sua palavra, o que Ele quer de nós. E só Ele pode nos guiar em toda a verdade. É por isso que a gente estimula as pessoas, prega, ensina, orienta. A gente fala, insiste para as pessoas receberem o Espírito Santo. Porque se a pessoa quer servir a Deus, como que ela vai servi-lo sem a direção do próprio Espírito de Deus, que é Deus? Como é que ela vai saber o que fazer, o que deixar de fazer? Então, para a gente servir a Deus, a primeira coisa que a gente tem que ter é o Espírito Santo. Enquanto não houver essa graça gloriosa do Espírito Santo, essa bênção das bênçãos, a gente não sabe o que fazer. Essa é a realidade. E essa é a razão porque muitas pessoas também são débeis na fé. Débeis na fé são as pessoas que, por qualquer coisinha, elas caem. Qualquer soprozinho, elas pegam uma gripe danada. Por quê? Porque elas não estão dirigidas pelo Espírito Santo, elas não receberam o Espírito de Deus. Então, quando nós falamos de Abraão, que ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com Abraão. Então, imagine você hoje, se a gente não tivesse a voz do Espírito Santo fazendo a gente entender a vontade dele para a nossa vida. Imagine, estaríamos todos perdidos. Jesus mesmo falou, olha, quando eu for, eu enviarei outro Consolador, que estará para sempre convosco e em vós, não só convosco, mas dentro de vós. Para quê? O Espírito Santo vem para falar em línguas? Não. Para fazer milagres? Não. Mas, sobretudo, faz milagres, fala em línguas sim, mas, sobretudo, guiar o seu povo, a sua igreja, da mesma forma como no deserto, aquela coluna de fogo durante a noite e durante o dia era uma coluna de fumaça, guiava o povo de Israel. Aquela coluna de fogo representava o Espírito Santo. Hoje, então, ele vem para nos guiar em toda a verdade, para que a gente saiba discernir o bem do mal, para que a gente saiba tomar decisões de acordo com a vontade dele, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E muitas pessoas, infelizmente, ao invés de buscar o Espírito Santo para serem guiadas por ele, buscam-no para falar em línguas, para ostentar, dizendo, eu tenho o Espírito Santo. Não é para isso. O Espírito Santo vem para guiar a gente, dar direção, orientação, instruir. Quando a gente lê a Bíblia sob a unção do Espírito Santo, nós temos acesso às revelações, nós temos acesso às suas visões, o entendimento. O que ele quer que a gente entenda, ele revela. Então, o Espírito Santo ele vem para guiar
a sua igreja, guiar cada um de nós, de acordo, obviamente, com a vontade de Deus. Agora, é também importante frisar uma coisa. Muitas pessoas, infelizmente, querem receber o Espírito Santo, mas não para servirem a Deus. Elas querem o Espírito Santo para se servirem, e aí não recebe. Não vão receber, claro que não vão, porque o Espírito Santo não vem para guiar a nossa mente, para atender aos nossos caprichos, os nossos desejos, as nossas cobiças. Não, o Espírito Santo vem para que nós venhamos servir a Deus. Deus não chama ninguém que não vai servi-lo. Se você foi chamado, meu caro amigo, então saiba que Deus lhe chamou e Ele, com certeza, lhe dá o Espírito Santo para dirigir a sua mente, conduzir os seus pensamentos, para que você saiba o que fazer e o que deixar de fazer. Então, Deus nos dá o Espírito Santo para que o Espírito Santo venha guiar a nossa mente, o nosso espírito, para que o nosso espírito venha a ser guiado, ou melhor, que o nosso espírito venha guiar o nosso coração, os nossos sentimentos, porque o coração é um poço de emoções, sentimentos, desejos, cobiças e etc, e etc. Então, o Espírito Santo guia a nossa mente e nós, então, dirigimos o nosso coração de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é de suma importância, suprema importância na vida da gente. Eu diria que é impossível uma pessoa manter-se salvo, sem o Espírito de Deus. É impossível, porque vivemos num mundo, um mundo louco, um mundo que oferece mundos e fundos para distrair, desvirtuar a fé das pessoas, para superar ou tentar superar a palavra de Deus, para que a gente fique mais voltado para Ele, para o mundo, para o que Ele oferece, do que voltado para a palavra de Deus. Então, é a minha oração constante que Ele, o Espírito Santo, venha conduzir os nossos pensamentos. Porque quando Ele conduz, o diabo não tem direito de cegar os nossos entendimentos. É o Deus desse mundo que tem cegado os entendimentos das pessoas para que elas não vejam, não entendam o evangelho da glória, que é a imagem de Deus. A imagem de Deus, a radiografia, a fotografia de Deus está no evangelho dos evangelhos, na palavra dele. E o diabo quer que as pessoas sejam cegas, completamente cegas, anuladas no entendimento, para que elas não venham entender a palavra de Deus e se converter, e se entregar, e se render ao nosso Senhor Jesus. Eu também diria que o Espírito Santo, deixa-me molhar aqui a garganta, por favor. O Espírito Santo, veja só, como é bacana, como é glorioso. O Espírito Santo, ele guiou o apóstolo Paulo, ele deu revelações para o apóstolo Paulo, ele deu visões para o apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo fala
obviamente dirigido pelo Espírito Santo, ele fala da sua experiência, das suas experiências com Deus. E é óbvio, o Espírito Santo estava guiando o apóstolo. Então ele fala sobre as visões e as revelações que Deus lhe deu. E ele fala, usando a terceira pessoa, ele fala de si próprio. Ele fala da experiência que ele teve há 14 anos antes de escrever isso aqui e mandar para a igreja, sobre a visão ou as visões e revelações que Deus lhe havia dado. Ele diz: eu sei, eu conheço um homem, era ele, que em Cristo, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Que terceiro céu é esse, ô bispo? Bem, na nossa Bíblia, a Bíblia Fiel, no comentário, nós temos lá escrito que o primeiro céu é esse céu que a gente vê as nuvens. O segundo céu é aquele em que todos os planetas, satélites, estrelas, etc., estão espalhados. E o terceiro céu é onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está. Então, eu fui arrebatado. Ele não falou eu fui, mas ele fala de um homem, era ele. Fui arrebatado e até o terceiro céu. E sei que esse tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Palavras inefáveis que só Deus mesmo. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ele se gloriava nas suas fraquezas, não nas revelações que Deus lhe dava. Então, ele fala que Deus o havia dado tão excelentes revelações que, para que ele, Paulo, não se ensoberbecesse, não se orgulhasse, não se envaidecesse, então foi-lhe colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. E isso para que ele não viesse se exaltar. Então, quando eu penso assim, quando a gente recebe o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, Deus permite que a gente tenha um espinhozinho na nossa carne, para que a gente não venha se exaltar, para que a gente não venha se orgulhar, para que a gente não venha se envaidecer, para que a gente não venha se sentir superior a outras pessoas. Então, o Espírito Santo vem e faz a obra dele e permite as tribulações, as lutas, aquelas situações difíceis, para que a gente sempre esteja de cabeça curvada. Sempre venhamos estar na posição de servos. Nunca, jamais de cabeça empinada, nariz empinado, mas sempre submissos. Então,
Deus deu ao apóstolo não só as revelações e visões do reino celestial, mas também permitiu-lhe um espinho na carne, mensageiro do diabo. Ele orou 3 vezes, mas o espinho não foi removido. Ele teve que manter-se com aquele espinho por conta do quê? Das revelações e das visões que ele teve quando subiu no 3º céu. E eu entendo que, por conta dessas revelações e visões que ele teve, para resguardá-lo, para protegê-lo, exatamente isso, as tribulações são tribulações, isso se chama tribulação. As tribulações vêm para que a gente sempre esteja curvado, sem curvado. É como acontece com o trigo. O trigo, quando dá o fruto, ele se curva. Já o joio, não. O joio se mantém empenado. Então, Deus permite que a gente vivencie as tribulações para que nós venhamos nos manter como meninos, humildes, crianças, dependentes do Pai, dependentes de Deus. Então, o Espírito Santo, ele vem para manter a nossa chama acesa. É isso aí, minha amiga e meu amigo. Se você pensa que a fé é só para conquistar, não. Deus nos dá a fé sobrenatural para a gente se manter na fé. E aí é o Espírito Santo. Sem ele é impossível a pessoa se manter na fé. Então muitos saem da obra, muitos desanimam, seja bispo, pastor, esposas. Eu falo do corpo de pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós temos visto muitos entrando, muitos saindo. E isso, às vezes a gente não entende. Mas como, meu Deus, aquela pessoa chegou caída, prostrada, ela era um bagaço, era um lixo de gente. Puxa, olha o que Deus fez na vida dela. Deus a exaltou, colocou como servo dele. Mas aquela pessoa não suportou o peso da glória de Deus e se achou o tal. E aí perdeu. Perdeu por quê? Porque não tinha o Espírito Santo. Foi enganado por um espírito imundo chamado espírito enganador. Você sabe que o diabo trabalha com os espíritos enganadores. E como é que você sabe, identifica o espírito enganador? É igual o joio e o trigo. Como é que você vai identificar o joio e o trigo se os dois são parecidíssimos? Nos frutos. O joio, quando dá o fruto, ele se inclina. O joio não. O trigo, quando dá os frutos, ele se inclina. O joio não. O joio se mantém imponente, sabe, nariz empinado. Então, amiga e amigo, pode ter certeza, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é serva. Ela nasceu para servir. Ela foi chamada por Deus para servi-lo. Foi o caso de Abraão. Mas quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela
tem um espírito enganador, o espírito do joio. E com certeza, cedo ou tarde, mais cedo ou mais tarde, aquela criatura ou aquele espírito enganador vai se revelar e todos vão saber quem é quem. Quem é de Deus se mantém servindo humilde, mas quem não é, dança ou derrete ou é excluído. Então, quando a gente vê quando a gente vivencia a fé cristã, nós temos isso, essas duas situações. Eu não sei qual é a sua situação, meus amigos, eu não sei qual é a sua situação, mas uma coisa eu sei, se você não tem o Espírito Santo, dificilmente você vai prevalecer, vai vencer. E nós temos que vencer. Quando Paulo fala que, aliás, Deus falou para ele, a minha graça te basta, depois da oração, 3 vezes ele orou para tirar o espinho da carne dele, Deus lhe disse, a minha graça te basta. E isso era suficiente para Paulo. Mas, para aqueles que não têm o Espírito Santo, não adianta falar, a minha graça te basta, porque a graça de Deus não está ali, que é o Espírito Santo. Amanhã estaremos falando mais a respeito. Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.